Olá, nobres irmãos, a paz de Yeshua HaMashiach. Estamos aqui de volta com a nossa segunda aula de teontologia, a doutrina de Deus. A doutrina de Deus. Essa é a nossa apostila. Aqui nós temos duas matérias aqui, teontologia e cristologia. Nossa teologia, o nosso curso é um curso avançado de teologia, curso avançado. A nossa teologia não é uma teologia moderna, que ensina heresia, não. A nossa teologia, ela é doutrinárias e conservadora. É uma teologia elementar. Muito bem. Curso avançado a nível de bacharel. Então, como eu disse, estamos na segunda aula, parte 1, página 5. Vamos falar sobre atributos naturais de Deus. Os atributos naturais de Deus. O significado de vida pode ser considerada como aquela forma de existência animada em distinção da inanimada, que inclui uma força e uma condição cuja força é o fator determinante de todas as relações originadas e sustentadas, tanto internas como externas, cuja condição é aquela constituída por essas relações, assim originadas e sustentadas. Logo, perder-se de vista às vezes essas diferenças no uso ou na aplicação da palavra vida, resultando daí muita confusão de pensamento. Precisamos entender bem que esse vocábulo vida é empregado de duas maneiras importantes. Quanto à primeira, comenta o doutor Drummond, dizer que a vida é uma correspondência, e uma correspondência é expressar apenas parte da verdade, há mais alguma coisa por detrás. A vida se manifesta em correspondências, não há dúvida, mas que a determina? É uma pergunta. Que a determina? O organismo manifesta uma variedade de correspondências que as organiza. Que as organiza? Como no natural, assim no espiritual. Há um princípio
há um princípio de vida. Por mais desejada que seja essa expressão, e mais provisória, por mais que pareça não passar de capa da nossa ignorância, não podemos nos livrar dela. A ciência, por enquanto, não é capaz de dispensar a noção do princípio da vida. Não é capaz de dispensar a noção do princípio da vida. Logo, o nosso segundo uso da palavra vida faz referência a uma condição de existência assim chamada. Esse é um uso mais comum. De fato, acredita-se que não há muitos os que conhecem outra acepção do termo. Vida é chamada também de existência. Nós não encontramos um outro termo, outra acepção do termo vida, existência. É nesse sentido que Paulo o emprega em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Está escrito aqui: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, que é a nossa condição de existência aqui, somos os mais infelizes. Tem Bíblia que vai dizer: somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo limitar somente nesta vida, seremos os mais miseráveis dos homens. O Elder diz que a vida é aquele estado de estar vivo. Isto é vida, aquela condição na qual existem plantas e animais. Existe aquela condição na qual existem plantas e animais, em distinção das substâncias orgânicas e dos organismos. Passamos para a página de número 5. Organismos mortos. As três principais distinções são: primeiro, poder de crescimento; segundo, produção; terceiro, adaptação espontânea às mudanças de ambiente. Assim é que o Senhor Mugger define a vida. Olha só como ele define a vida. A vida, conforme a vemos, é uma execução funcional de algo. Não sabemos o que, dentro de uma relação favorável para com um ambiente que termina quando as relações se tomam
se tornam desfavoráveis. Essa definição é, sem dúvida, certa dentro de limites, mas a semelhança de muitas outras definições, trata da vida apenas como condição de existência. Enquanto o sutil ator que nenhum homem jamais viu, nem poderá ver, que é Deus, permanece desconhecido, e a não ser por suas obras, e é ainda indefinido. Vida é um termo que não pode ser plenamente definido. Ninguém pode definir vida. A ciência define-a como correspondência entre órgão e ambiente, aplicadas, porém, a Deus, há de significar muito mais que isso, visto que Deus não tem ambiente. A vida de Deus é sua atividade de pensamento, de sentimento e de vontade. É o movimento total e íntimo de seu ser que o capacita a formar propósitos sábios, santos e amorosos, e a executá-los. Palavras de Mullins. Então isso é vida. Muito bem. É a definição, né? Definição aí de vida. Vamos mais um ponto aqui. A realidade bíblica da vida como atributo divino. João 5:26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Vamos ler Jeremias 10:10. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar sua indignação. Comparando com Atos 14, versículo 15. E dizendo: Senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que Deus vos convertais desta vaidade ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo que há neles. Muito bem. Vamos só para o Salmo 94, 9-10. Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá? Aquele que argue os gentios não castigará, e o que ensina ao homem o conhecimento não saberá? Muito bem. Então Deus tem vida. Ele ouve, Ele vê, Ele sente, Ele age e, portanto, é um ser vivo. A vida de Deus, ilustrada e demonstrada nas Escrituras, em primeira carta aos Tessalonicenses,
capítulo 1, versículo 9. Como vós convertestes dos ídolos a Deus para servir a um Deus vivo, e verdadeiro. Muito bem. Vamos para mais um ponto, falando sobre a espiritualidade de Deus. A espiritualidade é fundamental. A existência de Deus é a forma da existência completa e triuna de Deus. Diz o doutor Farr: Deus é algo mais que uma condição de existência, como o espaço ou o tempo. Deus não só existe, mas também age. Ele é agente, ator, ser vivo e é espírito de vida. Amém. Louvado seja Deus. Deus seja louvado para sempre. A verdade da espiritualidade de Deus é revelada em nosso ser espiritual. Deus não é apenas o nosso Criador, mas é Pai de nossos espíritos. Somos sua geração, como está em João 4:24. Deus é espírito e importa que os que adorem o adorem em espírito e em verdade. Atos 17:28 e 29. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando e o pudessem achar, ainda que não está longe cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens? Muito bem. Todas as características essenciais de nossos espíritos podem ser atribuídas a Ele em grau infinito, pois Ele é um ser racional que distingue com infinita precisão entre o que é verdadeiro e o que é falso. É um ser moral que distingue entre o certo e o errado. E é um livre agente cuja ação é autodeterminada por sua própria vontade. Muito bem. Próximo ponto. Fala sobre a realidade bíblica estabelecida. Então vamos lá. Em João capítulo 4, versículo 24 diz: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito. Note-se a essência do artigo, o que está de acordo com o original. Não seria exata a tradução. Deus é um espírito. Deus é um espírito. Deus é espírito.
em sua natureza, ou seja, em seu ser essencial. Deus é Espírito. Então Deus não é um Espírito. Deus não é um Espírito. Deus é Espírito. Amém? Página 7. A realidade bíblica interrogada. Primeiro, que significa a declaração que o homem foi criado à imagem de Deus? Resposta: há certo número de coisas que podem ser incluídas na imagem e semelhança de Deus em sua relação com o homem. Letra A: o homem foi feito imagem e semelhança pessoal de Deus. Ambos são seres pessoais. Letra B: pode referir-se também à imagem e semelhança triuna. Deus possui uma triunidade de pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O homem possui triunidade de partes: espírito, alma e corpo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que vai dizer assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Letra C: refere-se, sem dúvida alguma, à semelhança intelectual e moral, como está em Colossenses 3, versículo 10, que diz: e vós vos revestis do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E conforme Efésios, capítulo 4, versículo 24, que diz assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ponto 2. Que significa os termos físicos que são aplicados a Deus como ele fosse homem? Ver, por exemplo, Salmo 102, versículo 25. Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus, são as obras das tuas mãos. Falou, são obras das tuas mãos. Guarda essa palavra mãos. Naum 1:6. Quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. Furor e ira, guarda essa palavra também. Vamos para Jó 34, 21. Porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Os seus olhos. 1 de Pedro, 1 de Pedro 3 e 12.
Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Amém. Então, a pergunta é: o que significa os termos físicos? Porque eu estou repetindo, estava em termos físicos: olhos, rosto, mãos, ira, furor e assim sucessivamente. Os termos físicos que são aplicados a Deus como ele fosse homem. Então, resposta: tais expressões é chamada de antropomórficas. Essas expressões físicas dado a Deus como se Deus fosse homem. Eu estou falando como se Deus fosse homem porque Deus é espírito. Mas é dado a Deus expressões humanas, como se Deus fosse homem. Quando fala aí, então, essa expressão é chamada de antropomórficas. Antropomórficas devem ser compreendidas somente no sentido de ser termos humanos usado a fim de trazer o infinito até a compreensão do finito, capacitando o homem a conhecer a Deus. Então esse termo aí, antropomórficos, são coisas humanas atribuídas a Deus, ok? Para facilitar a compreensão do conhecimento de Deus. Como se conciliam, letra 3 aqui, número 3. Como se conciliam as passagens que afirma que homens viram a Deus, homens viram a Deus, com outras que declaram que Deus jamais foi visto por ninguém. A Bíblia diz: Deus jamais foi visto por ninguém. Mas tem partes na Bíblia que diz que homens viram Deus. Como que se explica isso? Vamos ver exemplos das primeiras. Êxodo 24, versículo 10. E viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como que uma pavimentação de pedras de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Amém. Viram o quê? O Deus dos céus. Juízes 13, 22. Juízes 13, versículo 22. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Pai de Sansão ficou com medo de morrer, porque já naquele tempo já tinha esta preocupação que quem visse Deus morria, não permaneceria vivo. Daqui a pouquinho você vai entender tudo. Êxodo 33 e 20. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Homem nenhum verá a minha face e viverá. Isaías 6 e 7. Só um minuto. Essas são o exemplo das primeiras. Depois nós vamos ver que o exemplo das últimas.
Isaías 6:7. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Isaías viu? Viu o Senhor. Viu o Senhor. Vai guardando aí. Exemplo das últimas, Êxodo 33, 18 a 21. 18 a 23. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e ali te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém. Colossenses 1:15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Amém. Então nós lemos o versículo de homens que viram a face de Deus, outros que queriam ver e o Senhor falou: se vê, vai morrer. Outros versículos disseram que nenhum homem viu a face de Deus, porque quem ver a face de Deus morrerá, não permanecerá vivo. Como se explica isso? Se não pode ver, mas alguns viram, e algum versículo vai dizer: ninguém nunca viu a face de Deus. Então, resposta a essas perguntas: não há contradição real entre essas passagens, porque parece que está tendo contradição na Bíblia, mas não está. Não está. Não há contradição entre estas passagens. O primeiro grupo, que eu falei que era o exemplo das primeiras, se refere às manifestações de Deus, enquanto o segundo se refere à essência invisível de seu ser, que é espírito. Então vamos lá. Ilustração. Um homem vê o reflexo de seu rosto no espelho, ok? Seria igualmente verdade se esse homem dissesse: vi meu rosto e nunca vi meu rosto. Você entendeu isso aqui? Vi meu rosto e nunca vi meu rosto. Você pode ver o seu rosto quando você olha no espelho, mas você consegue ver o seu rosto, você mesmo, virando o seu rosto e olhando para você? Tem condições disso? Não tem. Então essa é a ilustração. Vamos lá, vamos continuar. Assim os homens têm visto uma manifestação de Deus, e é perfeitamente verídico dizer que viram a Deus. Nenhum homem, porém, jamais viu a Deus conforme Ele é em sua essência invisível, pelo que é perfeitamente certo dizer: ninguém jamais viu a Deus. Aí eu te pergunto, só para facilitar a compreensão e o entendimento, você já conseguiu ver você mesmo virando o seu rosto
e olhando para a sua face e para os seus olhos, você mesmo olhando para você? Claro que não. Você só pode te contemplar olhando pelo espelho. Ali é uma manifestação de você no espelho, mas fisicamente você nunca te viu, você nunca ouviu. Da mesma forma, as pessoas que viram Deus, viram a manifestação, podemos chamar de teofania, cristofania, a manifestação. Mas Deus em espírito, como Ele é, ninguém nunca viu. Ninguém nunca viu. É essa a explicação. Vamos para... Não dá mais? Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Nossa hora já se foi. Não uma paradinha aqui para um breve recreio. E depois vamos voltar na página de número 8. E vamos explicar o que é espírito. O que é espírito? O que é espírito é capaz de manifestar-se em forma visível. Até daqui a pouquinho